Bem-vindos ao JFcast Kids e Teen, uma produção Flagra Cliques com o apoio Grupo Vantagem. E hoje o nosso patrocinador é a Colonial, molhos e extratos de tomate, ketchup, barbecue, maionese, mostarda e muito mais. E você, se você quiser ser um patrocinador, entre em contato com a nossa produção. E hoje a nossa convidada é a Alcione Marúculo. Mas que chique, gente! Ai, que admiração! Tudo bem, Aninha? Tudo! Que alegria estar aqui com você, ver uma jovem tão talentosa. Ai, que delícia! Eu estou muito honrada, tá? Estou à sua disposição. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Super Limpinho. Ai, que minha paixão trouxe para você. Esse livro que eu escrevi com meu filho mais velho, Rodrigo. Um abraço para o Rodrigo, que está assistindo a gente. E essa história é muito legal, sabe, Aninha? Primeiro pela mensagem que traz, né? Que é de um garoto jovenzinho, que a sua mãe está esperando o seu irmãozinho, e ele começa a olhar para a cidade e falar assim, essa cidade está muito suja para a chegada do Lulu. O personagem se chama Dindigo, e o livro eu escrevi junto com meu filho mais velho, que é o Rodrigo, então é um jeitinho de colocá-lo na história junto com o Lucas, que é o irmão dele. E quando ele olhou para Limpópolis, que é a cidade que retrata o livro, que na verdade é Juiz de Fora, ele olha para o principal rio da cidade, que era o Paraibena, e fala assim, gente, essa cidade já foi a cidade mais limpa do mundo e agora está tudo sujo. Ou seja, os moradores não estavam cuidando bem dessa cidade. E ele fala, não, eu vou criar um personagem, um super-herói mirim, que é o Super Limpinho, para limpar a cidade para a chegada do meu irmão. E aí assim a trama se desenrola, ele descobre um plano macabro de 3 bandidos, o Sujeiro, o Imundício e o Imundão, que queriam poluir o rio da cidade para todo mundo ficar sem água e eles poderem vender água caríssimo. E o Super Limpinho desbarata esse plano horrível e traz a cidade para ficar em paz novamente. Então eu tenho muito orgulho desse projeto e queria muito, né, trazer para você e os seus internautas conhecerem. Sim, e por que vocês tiveram a ideia de produzir um livro? Então, quando eu era jovem, eu tinha uma amiga no colégio, a Cristiane Brasileiro, que era genial. Ela é até hoje uma mulher muito inteligente. Ela é professora de português e literatura, ela é muito culta. Com 7 anos ela escreveu um livro e eu fiquei impactada com aquilo. Falei, gente, criança pode escrever livro? Eu achava assim, né, que só gente grande podia escrever. E eu fiquei com aquilo, aquela ideia, ela encontrou um lugar na minha mente. Quando eu tive meus filhos, eu tinha muito essa vontade de despertar neles o interesse pela leitura física, né? Porque a sua geração tem muita dificuldade de ler livro, é assim? Porque a gente fica no telefone o tempo todo, é mais confortável, parece, né? Mais prático estar ali olhando tudo que essa mídia louca, né, que é a internet, traz. Mas eu queria ancorar meus filhos com a visão do livro, porque eu fui uma moça que leu muito, uma menina que leu muito. E eu acho que isso faz diferença na minha trajetória. Então, construir um livro era uma maneira de imprimir isso dentro da minha casa, né, com os dois. E não foi só a questão do escrever o livro. Eu fiz toda uma proposta de marketing, porque eu gosto muito disso. Inclusive a Carla Bastos, né, que é a nossa mentora aqui, diretora do podcast, ela foi a madrinha de honra desse projeto e ela nos ajudou a jogar essa ideia pela cidade inteira. Então tenho certeza que na época do lançamento, que já tem alguns anos, nós influenciamos muitas crianças. Nós dissemos para ela, assim como um dia eu fui impactada pela Cristiane, eu tenho certeza que muitas crianças saíram dali e disseram, poxa, eu posso escrever um livro. E pais vinham falar comigo, você sabe que meu filho tem um texto, já falava, põe para fora, põe para acontecer. E a Carla nos ajudou e nós fizemos lançamentos nos principais shoppings da cidade. Nós fomos para a Bienal do Livro de Ubar. Nós fomos para várias coisas bacanas dentro do próprio colégio deles, fizemos lançamentos, eu fiz teatro de fantoche, eu fiz o mascote, foi muito legal, foi uma aventura em família. E o Lucas, que era o homenageado dentro do livro, ele era pequenininho, mas gente, a gente se divertia tanto, a gente ia para todo lado, ia banner, esticava o banner, e botava um mascote, e a gente fazia a mesa de apresentação. Então, na verdade, acho que o Super Limpinho foi para minha família, na minha relação com meus filhos, uma experiência, sabe? A gente vê tanto evento falar assim, não sei o que, experience.
né? Pra gente foi o Super Limpinho Experience, que ultrapassou só a questão de escrever pra gente viver aquele lançamento e aquela história toda. E sim, como vocês escolheram o tema? Porque é um tema muito importante, né, hoje em dia, sobre meio ambiente, sobre limpeza. Boa pergunta, ela é inteligentíssima, hein, gente? Que luxo. Você sabe que às vezes eu estou fazendo meu podcast uma parte e o convidado está falando e eu me perco prestando atenção nos detalhes que estão acontecendo dentro do estúdio. E ela não. Quantos anos você tem, Aninha? 12. Estou chocada. Então, o Rodrigo, desde pequeno, ele tinha mania de limpeza. Ele podia ver uma vassoura que ele catava, ele gostava de ficar vendo a máquina de lavar. Aí eu brincava assim, ô Rodrigo, você é super limpinho, né, meu filho? E aí foi assim que surgiu. Em entender o nome e o apelidinho, nós criamos uma história. Em contação de história interna em casa, porque eu fui e sou uma mãe que gosto muito de brincar. Então eu vestia fantasias, eu criava peças de teatro, eu fazia coral, eu fazia, por exemplo, assim, na hora de dormir eu agitava muito os meninos, o meu marido ficava bravo porque eu começava a contar a história, eu cantava, eu vestia a roupa, ele falava assim, isso é pra fazer dormir? Não pra acordar. Então, tudo eu fazia uma fantasia, porque eu sou muito teatral. Eu vim do teatro, da dança, fiz cinema, rádio, TV, então isso tá meio que latente, assim. Então tudo era muito criativo e fantasioso. Eu acho que por isso a gente chegou na história, né? Que a gente foi batendo papo, a gente construindo a história que deu no Super Limpinho. E esse livro é um livro muito importante para as crianças, né? Porque incentiva elas a limparem, a cuidar da cidade que elas vivem. Incentiva o autocuidado e o cuidado com o que está fora do nosso corpo. Então, muito bom você falar isso, me dá um gancho para eu convidar a sua audiência para se conectar com a gente. Se você puder, você vai botar aqui, por favor, o nosso arroba ou o telefone, porque nós temos um projeto social linkado ao livro. Então, nós temos uma professora, que é a Denise, que já fez um projeto social com ele, levou o projeto com Super Limpinho para a escola pública onde ela trabalhava. A Denise é minha cunhada, e isso é possível para várias outras escolas. Nós temos essa disposição. O Rodrigo hoje é um rapaz de 19 anos, mas é um grande contador de histórias, tem um relacionamento com os jovens muito intenso. Então a gente está à disposição das escolas que quiserem, das professoras que quiserem, para criar projetos juntos com a temática do livro, que é o cuidado com a ecologia, a proteção do meio ambiente, e essa visão da juventude em proteger o lugar que vive. E o seu filho mais novo, o Lucas, ele que desenha, né, as coisas das blusas. Muito bem lembrado. Eu trouxe aqui para você uma camisa, porque quando eu fiz o primeiro empreendimento com o mais velho, lógico, tem que fazer com o outro também, senão, né, fala assim, essa mãe. Então, com o Lucas eu fiz a camisaria Palpete, e eu trouxe essa camisa para te dar de presente. Muito obrigada. As ilustrações das temáticas das camisas são feitas à mão livre pelo Lucas, que é um desenhista exímio. E eu lembro na época do lançamento do livro, eu falava com ele assim, ó, Lulu, aguenta a mão que a mamãe vai criar um projeto junto com você também. Vamos deixar a vida mostrar o que vai ser. E na pandemia, a gente, com aquela situação horrível, fechados dentro de casa o tempo todo, ele sempre desenhando, que ele desenhava em tudo, desde pequenininho. Quando eu olho para os desenhos, falo, gente, esse menino é talentoso demais, vamos investir nisso. A gente podia fazer umas camisas, comecei a criar. E aí ele gostou. Eu consegui um fornecedor que era um cliente meu de estética que eu tenho lá na clínica, que fazia camisas. Ele fez o projeto virar realidade e cá estamos nós com @palpeteoficial, que é o Instagram da nossa camisaria. Nós temos camisas de 2 a 12 anos de idade, é um tecido super legal, viu, mães? Não amassa, não esquenta nem esfria, chama Dry Gel. Então é super confortável, com uma temática que as crianças normalmente adoram, né? Dinossauros, animais da África e animais do Brasil. E você pensa em fazer mais algum projeto de livro com seu filho mais novo também agora? Sim, eu gosto muito de escrever, eu tive a oportunidade de já escrever em colaboração com coautora com várias pessoas. Tenho vontade de escrever meu próprio livro, que sozinha ainda não lancei. E o Super Limpinho já nasceu com a ideia de se tornar uma tríade, ou seja, ter mais 2 livros nessa sequência. Isso não aconteceu ainda por uma série de outros projetos que foram acontecendo tanto na minha vida quanto do Rodrigo, mas está na gaveta, digamos assim, para sair mais 2 histórias.
Sim, e assim, eu adorei o livro, eu li ele, eu achei muito legal o tema, todas as imagens, o que fala sobre o livro, das pessoas poluírem, e aí o Super Limpinho vem pra limpar, pra tentar salvar a cidade, né? Eu achei, assim, muito interessante sobre, né, o que o livro fala. Eu adorei. E eu quero então deixar aqui uma sementinha no seu coração para você escrever o seu. Memórias de Aninha, já pensou? Quantas entrevistas interessantes, quantas coisas você como influenciadora mirim já deve ter vivido que outras crianças não podem nem imaginar. Então, Sim. quem sabe vai acontecer também esse livro, né, Aninha? E eu Aham. queria te dizer que o livro Super Limpinho, ele fala também muito das bases, né, dos livros didáticos vivos que a gente tem na vida, que são os avós. Porque se você reparar, que talvez você não tenha conseguido finalizar a história, o avô e as duas avós, que são reais, eles estão presentes e Sim. participam, né, da proteção que o Super Limpinho vai criar o tempo todo. E eu acho isso muito importante, valorização dos nossos antepassados, né, daqueles que vieram antes. E esse é um livro que com certeza pode ser utilizado nas escolas, né, para os professores ler para as crianças sobre esse tema do meio ambiente. Depois que veio aqui no seu programa, então, acho que vai ser uma loucura. Aham. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui Obrigada a com você. você, nesse bate-papo, conhecer você, ser estimulada pelo seu expertise, pela sua dominância da comunicação, porque eu treino pessoas para se comunicarem melhor e ver uma jovem fazer isso com uma propriedade tão grande, com tanta naturalidade, é estimulante para mim. Foi isso, gente, o nosso podcast. Eu adorei ter essa conversa com a Alcione e espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo JFcast Kids e Teen.